Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você encontra aqui nesse vídeo, beleza? Bom, vamos falar sobre essa semana que começa no Vasco, né, de uma forma decisiva, uma semana muito importante para o Vasco dar alguns passos em relação a reforços. O Vasco já fechou a contratação de um diretor executivo de futebol e a tendência agora é que o Vasco avance, né, nas negociações para poder reforçar a equipe nessa pausa do Mundial de Clubes, né, e depois voltar com uma equipe reforçada para a sequência do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar de alguns nomes aqui também que já foram especulados, né, no Vasco da Gama. Falaremos aqui também sobre uma possível ligação do novo diretor executivo de futebol do Vasco com um investidor, né, de SAF, que já foi dono de clubes, etc e tal. Você vai entender que nesse vídeo é só rumor por enquanto, tá? Não tem nenhuma afirmação, nada do tipo, apenas rumores. Depois da vinheta a gente começa aqui. Antes eu conto com você deixando o like, que é importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo esse vídeo falando da Mais Ágil, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. As informações estão aparecendo na sua tela e tem um link na descrição aqui desse vídeo também. Se você quer adiantar o saque do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. Eles resolvem tudo sem burocracia para você, beleza? Além de tudo, todo mês a Mais Ágil realiza sorteios de camisas oficiais do seu clube do coração, beleza? A Mais Ágil é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus amigos, a semana começou no Vasco com o anúncio do português Admar Lopes como novo diretor executivo de futebol do clube. O Vasco informou ontem, né, que o profissional está contratado para tocar o futebol vascaíno. Segundo, né, a publicação do Vasco, ele é um profissional com uma carreira internacional sólida, que tem passagens por tradicionais clubes europeus e chega para comandar o departamento de futebol do Vasco, trazendo uma abordagem moderna, estratégica e integrada para fortalecer a área de futebol do clube. Ainda de acordo com a nota, né, que o Vasco publicou ontem anunciando o Admar Lopes, ele desenvolveu a sua trajetória em mercados competitivos, tendo atuado ali em equipes importantes do futebol europeu, como o Porto, o Mônaco e o Lille. E tem forte ênfase, né, na identificação de talentos e na coordenação de processo de scout. Então, o Vasco aposta nisso, né, num profissional capaz de lapidar ali, né, de buscar alguns jogadores, identificar alguns jogadores, algumas oportunidades que outros clubes não identificaram. A gente sabe que o Vasco hoje não consegue ser competitivo no mercado, né? Então, para ser competitivo, meu amigo, tem que chegar antes, tem que ser criativo. E aí contratar quando ninguém ali, quando o jogador não está na alta, né? Contratar ali quando ainda está com potencial de evoluir. Então, assim, segundo, né, o que diz o Vasco na nota, o Admar Lopes tem essa característica, né, de identificar novos talentos, o que vai ser muito importante para a gente. A nota também diz que recentemente ele ocupou cargos executivos no Boa Vista de Portugal e no Bordeaux da França, onde liderou ali projetos esportivos em contextos de reestruturação. Essa parte da nota não me deixa muito animado não, porque o Boa Vista de Portugal foi rebaixado, né, pela primeira vez, não sei se na primeira vez, mas depois de muito tempo foi rebaixado no campeonato português, e o Bordeaux é um time que enfrenta uma grave crise financeira, né, inclusive acabou sendo rebaixado não por conta de resultados esportivos, mas por conta de questão financeira, que lá na Europa acontece esse tipo de coisa. Então essa parte da nota aqui que fala do Admar Lopes não empolga tanto.
O Vasco diz que o profissional tem chegada prevista ao Rio de Janeiro nos próximos dias e que essa contratação representa mais um passo do Vasco em direção a um modelo de gestão profissional com foco em desempenho esportivo e sustentabilidade. Então o Vasco fecha a contratação do Admar Lopes e coloca muita expectativa na chegada desse português para comandar o futebol do Vasco da Gama, né? E a gente torce, a gente espera que ele realmente seja muito competente. Não dá pra gente aqui fazer nenhum julgamento, porque a gente conhece muito pouco, né, do trabalho dele, mas a gente espera que ele seja muito competente e consiga elevar o nível de contratação do Vasco e elevar o nível de competição do futebol do Vasco da Gama. Boa sorte para o Admar Lopes. Agora, vou trazer aqui uma informação que foi publicada pelos companheiros do VDG Cast, tá? Saiu no Net Vasco também, tá aparecendo aí na sua tela. A informação, aliás, não chega a ser uma informação, são rumores de uma possível ligação do empresário Gerard Lopes e Vasco da Gama, né? Por conta da contratação do Admar Lopes. O Admar Lopes possui uma trajetória ainda curta no futebol, mas com passagens por clubes importantes da Europa, né? Ele iniciou a carreira como olheiro, atuou no Porto, no Mônaco, e depois foi promovido a chefe de scout no Lille, time tradicional francês, e a sua estreia como executivo de futebol ocorreu apenas em 2021, no Boa Vista de Portugal. A oportunidade surgiu por meio da relação próxima com o bilionário Gerard Lopes, investidor que tem nacionalidade luxemburguesa e espanhola e proprietário tanto do Boa Vista quanto do Bordeaux da França. Segundo a apuração do canal Vasco e do VDG Cast, o Admar Lopes se tornou um dos homens de confiança de Gerard Lopes, atuando ali como braço direito na gestão esportiva dos clubes que o empresário comanda. Apesar de um início conturbado no Boa Vista, o Gerard decidiu manter a confiança no profissional, promovendo ali uma troca de clubes, né? Tirando ele do Boa Vista e levando ele para o Bordeaux, onde ele ficou entre 2021 e 2024. No time francês, o dirigente participou de algumas boas contratações, mas teve uma relação difícil com a torcida e enfrentou desafios esportivos e financeiros. Durante a sua passagem, o Bordeaux chegou a declarar falência e disputava a 4ª divisão francesa. Então, por conta dessa relação, né, do Admar Lopes com o dono do Boa Vista e o dono do Bordeaux, começou na internet que esse investidor, né, o bilionário aí, poderia pintar também no Vasco da Gama, mas sinceramente eu, Juninho, acredito que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Admar Lopes é um profissional independente que está vindo fazer, né, o seu trabalho no Vasco da Gama. Mas fica registrado aqui também. Tamo junto, vou ficando por aqui. Um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!